O que vai acontecer em 2019, em 2014, foi lançado o documentário Data Limite segundo Chico Xavier. Resumidamente, o documentário nos traz a esperança de uma nova era. Muitas correntes religiosas falam de uma nova era, com palavras diferentes e com pontos de vista diversos, mas no final sempre falam de um novo tempo, onde as coisas serão melhores, um tempo de bem-aventuranças. Alguns chamam de Idade de Ouro, outros de Nova Era, outros de Mundo de Regeneração, e aí por diante. E é basicamente sobre isso que se trata o documentário Data Limite, uma nova era para o planeta Terra. Mas antes de entender o que vai acontecer em 2019, vamos entender alguns conceitos, pois caso você não seja espírita, poderá ficar meio perdido no meio das informações. Primeiramente, vamos entender o seguinte: no Espiritismo acredita-se na pluralidade dos mundos habitados, ou seja, a Terra na visão espírita é apenas mais um planeta no qual existem seres vivendo suas experiências evolutivas, sendo que no cosmos existem muitos, mas muitos outros planetas onde existe vida inteligente. Outra coisa que gostaria de dizer é que no Espiritismo acredita-se na diferente categoria de mundos, e que um mundo, ou seja, um planeta pode mudar de categoria. As categorias de mundos existentes na visão espírita são as seguintes: os mundos primitivos, os mundos de expiação e provas, os mundos de regeneração, os mundos ditosos e os mundos celestes. Mundos primitivos são destinados às primeiras encarnações do espírito, e neles se encontram todos os seres nas suas fases iniciais de progresso. Nesses mundos, os espíritos ainda estão em estado primitivo, com senso moral pouco desenvolvido. A própria Terra um dia foi um mundo primitivo, e isso é reconhecido pela própria ciência, mas nós evoluímos, e hoje somos homens e mulheres na idade contemporânea, e segundo o Espiritismo vivemos agora em um mundo de provas e expiações. Os mundos de provas e expiações são mundos nos quais os espíritos reencarnam para expiar seus erros de vidas passadas, e passar por provas que vão contribuir para a sua evolução. Nesses mundos o mal ainda é dominante, embora já haja prática do bem. Algumas espécies animais já demonstram um certo grau de raciocínio e consciência. A exploração dos animais pelo ser humano e o desrespeito à natureza são preponderantes. Como eu disse, nosso planeta já foi um mundo primitivo, e hoje ele é um mundo de provas e expiações, e está felizmente em transição para um mundo de regeneração. Agora vamos ver a definição de mundos de regeneração. Os mundos de regeneração são os mundos nos quais os espíritos que ainda têm o que expiar aurem novas forças, repousando das fadigas da luta. As demais espécies de seres vivos desses mundos estão também mais evoluídas, e poucos são os seres humanos que as exploram para o trabalho, ou para deles se alimentarem. É maior também o respeito pela natureza em geral. Agora, com tudo isso ficando claro, vamos entender o que foi predito para o ano de 2019. A peça-chave do documentário Data Limite é o Geraldo Lemos Neto, ou Geraldinho, que era como Chico Xavier o chamava. O Geraldinho, essa pessoa que conviveu com o Chico e tinha laços de amizade com o mesmo, nos informa através do documentário que o médium Chico Xavier lhe teria dito que em 20 de 7 de 1969, quando o homem pisou pela primeira vez na face da Lua, foi realizada uma reunião entre os seres do Sistema Solar, o que nos sugere que os planetas devem ter uma espécie de ONU, alguns chamam de Confederação Galáctica, mas isso é outra história. Esses seres do Sistema Solar se reuniram com o objetivo de analisar o avanço moral da sociedade terrena. Esses seres do Sistema Solar estavam preocupados com as influências negativas das ações da humanidade terrena sobre o equilíbrio de outros planetas em nosso Sistema Solar, devido às armas de destruição massiva como a bomba atômica ou nuclear. O resultado dessa reunião foi que foi dado um prazo de 50 anos para nosso lindo planetinha azul.
Esse prazo iniciou em 20 de setembro de 1969 e termina exatamente em 20 de setembro de 2000. Se a humanidade escolher a paz, ou pelo menos não entrar em guerras de grandes proporções até essa data, a partir daí, nossa humanidade entrará mais rapidamente em um mundo de regeneração, uma nova era, onde deixaremos de ser um mundo de expiação e provas, e seremos um mundo de regeneração. Mas se entrarmos em guerras de grandes proporções, então estaríamos em problemas. O planeta Terra ficaria boa parte inabitável, inclusive o Brasil seria dividido em partes. Mas vamos ser positivos, afinal já estamos chegando em 2019, e não entramos em nenhuma grande guerra, portanto teremos a esperança de chegar em 20 de setembro de 2019, e a partir daí decolar em rumo à nova era. Segundo nos diz Geraldinho, o Chico lhe teria dito que se chegarmos lá, nenhum de nós poderia prever os avanços que se dariam a partir de julho de 2019, obteríamos grandes avanços nas ciências e medicina, e alcançaremos a solução para nossas mazelas sociais. E o mais interessante é que a humanidade teria inclusive a permissão de entrar em contato com civilizações extraterrestres, os quais nos traria recursos e conhecimentos muito além do que nossa atual ciência terrena possui. Isso parece querer dizer que não temos autorização de contato aberto com os extraterrestres, até que adentremos em um mundo de regeneração. Assim como os militares de baixa patente, que não têm acesso a certas informações classificadas, mas que a partir do momento que muda para uma patente mais alta recebe acesso a documentos classificados como top e secretos, somos nós que só teremos permissão de contato ao sair de fase de expiação e provas. Então vamos torcer para que cheguemos em julho de 2019 em paz, e que possamos manter contato lúcido, aberto e direto com os povos das estrelas. Agora deixo com vocês alguns trechos de entrevistas com Chico Xavier realizado pela extinta TV Tupi, no programa Pinga Fogo. É aliado com a pergunta seguinte. Pois não, Sr. Chico Xavier, eu queria saber agora o seguinte. Os espíritas dizem que os renascimentos sucessivos da criatura humana têm por objetivo a sua evolução. Outras correntes espiritualistas, como os teosofistas, os messiânicos, também dizem que nós estamos no limiar de uma era de grande beleza, a era de Aquário, em que a humanidade será muito mais feliz. Eu gostaria de perguntar ao senhor o seguinte: se temos mais de uma dezena de séculos de evolução, se estamos no limiar de uma era de encontro da criatura humana consigo própria, como que o senhor explica as violências do mundo atual, como a guerra do Vietnã, a violência da sociedade de consumo? Isso, a nosso ver, não representa grande evolução da humanidade. Violência do mercado de consumo? A sociedade de consumo. Ah, sim. E a violência da guerra do Vietnã, por exemplo. Sim, nós vamos dizer, esses fenômenos todos, diz o nosso Emmanuel que está presente, caracterizam mesmo o período de transformação em que nós nos encontramos. Diz ele, o nosso companheiro materialista dirá natureza, mas para nós os religiosos, natureza é sinônimo de manifestação de Deus. Então Deus cria a natureza, Deus cria a vida, mas o homem, os homens ou as mulheres do planeta são filhos de Deus e podem modificar a criação de Deus. Nós nos encontramos no limiar de uma era extraordinária, se nos mostrarmos capacitados coletivamente a recebê-la com a dignidade devida. Se os países mais cultos do globo puderem suportar a pressão de seus próprios problemas sem entrarem em choques destrutivos, como por exemplo guerras de extermínio que deixarão consequências imprevisíveis para nós todos no planeta, então veremos uma era
extraordinariamente maravilhosa. A própria automação, diz ele, nos está dizendo que nós vamos ser aliviados ou quase que aposentados do trabalho mais rude no trato com o planeta para a educação da nossa vida mental, através de informações e do universo com proveito enorme, proveito incalculável para benefício da humanidade. Mas isso terá um preço, terá o preço da paz. Se nós pudermos nos suportarmos uns aos outros, quando não nos pudermos amar uns aos outros, segundo os preceitos de Jesus, até que essa era prevaleça, provavelmente no próximo milênio, não sabemos se no princípio, se no meados ou se no fim. O terceiro milênio nos promete maravilhas, mas se o homem, filho e herdeiro de Deus, também se mostrar digno. E encaminha uma pergunta ao Chico Xavier. Você, claro. Chico, é o companheiro da Globo que formula esta pergunta. Nossa humanidade assiste neste momento a mais um lance dramático da corrida espacial, quando a Apolo 15 se encaminha para a Lua. Acreditam os mestres espirituais de Chico Xavier, se ainda em nossa atual civilização o homem poderá entrar em contato com civilizações de outros planetas? Estamos subordinando a resposta ao mesmo critério com que foi estruturada a informação para a nossa estimada entrevistadora que falou sobre a nova era. Se não entrarmos numa guerra de extermínio nos próximos 50 anos, então nós podemos esperar realizações extraordinárias da ciência humana partindo da Lua. Então diz o nosso Emmanuel, que está presente, que quando Cristóvão Colombo perambulava pelas cortes europeias pedindo socorro para descobrir um caminho mais fácil para as Índias, muita gente considerou o programa dele como absolutamente inútil para a humanidade, que aquilo era uma despesa absolutamente inócua e que iria pesar demasiadamente no orçamento de qualquer povo, até que ele conseguisse o apoio de Fernando e Isabel, ou então soberanos de Castela. Mas nós hoje sabemos, depois de 5 séculos quase, mais de 4 séculos, a importância do feito. Então nós não podemos também acusar os nossos irmãos que estão se dirigindo à Lua para pesquisas que devem ser consideradas da máxima importância para o nosso progresso futuro, porque as despesas efetuadas com isso serão naturalmente compensadas talvez com a tranquilidade para uma sociedade mais pacífica na Terra, porque se não entrarmos, por exemplo, num conflito de proporções imensas, então na Lua é possível que o homem construa as cidades de vidro, as cidades estufas, onde cientistas possam estabelecer pontos de apoio para a observação da nossa galáxia. Essas cidades não são sonhos da ciência. Essas cidades, naturalmente, com muito sacrifício da humanidade terrestre, podem ser feitas e provavelmente, vamos dizer, vai se obter azoto e oxigênio e usinas, vamos dizer, de alumínio e formações de vidro e matéria plástica na própria Lua para a construção desses redutos da ciência terrestre. E provavelmente a água será fornecida pelo próprio solo lunar. Então teremos, quem sabe, a possibilidade de entrar em contato com outras comunidades da nossa galáxia. Então vamos definitivamente encerrar o período bélico
na evolução dos povos terrestres, porque nós vamos compreender que fazemos parte de uma família universal, que não somos o único mundo criado por Deus. O próprio Jesus, a quem reverenciamos como nosso Senhor e Mestre, disse: há muitas moradas na casa de meu Pai. Portanto, nós precisávamos prestigiar a paz dos povos, a tranquilidade de todos, com o respeito de todos, com a veneração máxima pela ciência, para que nós possamos auferir esses benefícios no futuro, talvez mais próximo do que remoto, se nós fizermos por merecer.